Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa aula, a gente vai resolver esse problema de um circuito misto resistivo, em que o enunciado pede para calcularmos a queda de tensão e a corrente no resistor R26, que é esse resistor de 3 ohms. Então, uma primeira possibilidade de resolver a questão seria a partir do método de divisor de corrente, né? Nós acharíamos, em primeiro lugar, a corrente total do circuito, usando o circuito equivalente. Então, seria necessário calcular o R equivalente, né? E calcular o I total através da lei de Ohm aplicada ao circuito equivalente. E aí a gente faria o caminho da corrente até chegar no R26. Então, a gente teria uma divisão de corrente aqui entre I1 e 1 e 2, né, que enxergaria todo essa associação. Então, aqui a gente faria um primeiro divisor de tensão entre R7 e todo esse equivalente. E depois, usando o I2 ele vem e desce para esse nó, e aí se divide entre esse equivalente e esse equivalente todo, né? E aí a gente poderia então calcular o I3, que seria a corrente, poderíamos chamar aqui o de 3, a corrente que desce para esse ramo, e 4, a corrente que desce para esse ramo. E aí a gente faria um outro divisor de corrente entre esse, considerando esse equivalente todo e esse aqui todo. E justamente o I3 seria a corrente em R26. Isso é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade, que é a mais direta, é aqui observar que a tensão da fonte, que é o V igual a 15 volts, ela está aplicada, olha só, todo mundo que está ligado entre esses terminais da fonte, que é justamente o resistor R4, então esse ponto, esse nó, é o mesmo nó desse aqui da fonte, né? Então aqui vamos chamar de nó A, aqui também seria o nó A, aqui seria o nó terra, né? O GND. Então a gente pode, inclusive, usar o símbolo de terra, mais fácil. Aqui também é o mesmo nó, então esse ponto também está aterrado no 0 volts, lembrando que o terra é a referência de 0, né? Quem mais? Esse ponto aqui também é o ponto A, né? Que é o mesmo desse, aqui tem só um fio. E esse ponto aqui, além desses outros, são também considerados, estão ligados ao terra, né? Estão ligados ao 0 volts. Então, o que a gente observa? Esse trecho aqui todo do R22 em série com R26, que é esse equivalente, ele está ligado entre A e terra. Da mesma forma que esse equivalente todo, olha, A e terra aqui, olha, fazendo com que esse equivalente esteja em paralelo com esse, e em paralelo com R7, ok? Então, esse R7 está em paralelo com R2 mais R26, que está em paralelo com esse equivalente que é R24 em paralelo com R25 em série com R23. Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar que a tensão da fonte, se a gente marcar aqui, vou marcar de uma cor diferente, ela aparece como esse equivalente está, né, entre A e B. Então, se a gente extrair esse trecho aqui, desenhando aqui ao lado, a gente vai ter aqui os dois resistores em série, que é o R22 e o R26, então aqui é R22 e R26, estão submetidos à tensão V da fonte. Então, desse ponto até esse, se nós medirmos, a gente vai medir um V igual a 15 volts. Então, como que a gente vai calcular a corrente I3, que é justamente a corrente em IR26, né? Então, vou colocar aqui como sendo a corrente IR26 mesmo. Bom, poderia colocar como I3, já que a gente já nomeou assim. Então, o I3, que é igual ao IR26, é a corrente que passa por esses
por esse equivalente série. Então, qual que é o equivalente série? O equivalente série é a soma dos dois resistores. Então, se a gente substituir essa associação por R22 mais R26, a gente vai ter um resistor de 8 ohms. Correto? E aí, os 15 volts vão estar aqui. A partir disso, a gente vai usar a lei de Ohm, que diz que a tensão no resistor, no caso, a tensão V da fonte, vou colocar aqui, V vai ser a resistência, a gente pode chamar isso aqui de R equivalente 1, tá? R equivalente 1 vezes a corrente, que é o I3, que é justamente a corrente que a gente quer calcular. Então, o I3 tá aqui. E aí, a gente vai calcular o I3. Vai ser 15 sobre 8. Isso, então, vai dar 1,875 ampere. Então, tendo o IR26, que é justamente 1,875 ampere, a gente pode calcular a tensão nesse resistor. Então, a queda de tensão, que é exatamente essa tensão aqui, ó, BR26, vai ser, a gente vai aplicar a lei de Ohm, então vai ser o R26 vezes o IR26. Então, isso aqui vai ser o R26, que é 3, vezes 1,875, que arredondando aqui com duas casas decimais, a gente vai ter 5,63 volts como queda de tensão. Então, é isso. Esse é o jeito mais simples de resolver, porque aqui, com o cálculo de total, usando o resistor equivalente, e fazendo os divisores de corrente, a gente teria um número maior de contas. Então, é sempre necessário avaliar, observar o circuito, para ver, escolher qual que é o melhor método, o método mais direto de resolver a questão. Então, é isso. Chegamos no resultado. Muito obrigada e até a próxima.